Boa noite, que a graça e a paz estejam com todos. Hoje a nossa proposta aqui é refletir sobre um texto que está em Atos, capítulo 2, nos 13 primeiros versículos. Eu gostaria de te convidar, se você puder, estarmos juntos, lendo esses versículos. Estamos nessa época de pandemia, de coronavírus, não podemos estar juntos e temos que de alguma forma tentar nos mantermos unidos em torno da palavra do Senhor, e esse aqui é o recurso que nós temos hoje. Então, juntos leamos Atos 2, capítulo 2, os 3 primeiros versículos. A palavra diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós nos ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem nossa própria língua, sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Que a graça e a misericórdia de Deus nos capacite, por meio do seu Santo Espírito, a entender as verdades eternas reveladas nessa palavra que nós acabamos de ler. E que Ele nos conceda essa graça de sermos transformados pela sua palavra. Gente, o tema dessa mensagem está no próprio texto. No final do versículo 11 fala assim: ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Esse é o tema. Coisas maravilhosas que Deus fez. Que coisas maravilhosas são essas? Nós precisamos ir para o texto. Só o texto tem autoridade para nos dizer que coisas maravilhosas são essas. E eu vou voltar um pouco aqui no capítulo 1. Aqui no versículo 22 fala assim, que o escolhido, ele estava escolhendo Matias, no lugar de Judas Iscariotes, se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Se a gente voltar um pouquinho mais aí no capítulo 1 ainda, no versículo 8, fala que os discípulos iriam receber poder quando o Espírito Santo descer sobre eles para serem testemunhas de toda parte. Paulo fala que o que ele pregava era o Cristo ressurreto. Então o que nós estamos tratando é disso. Coisas maravilhosas que Deus fez. E o tema aponta para a ressurreição de Cristo. Nós precisamos entender a abrangência, a profundidade do que significou a ressurreição de Cristo. Muitas vezes a gente entende esse tema numa perspectiva histórica. Algo que aconteceu pontualmente, um fato histórico, há muito tempo atrás, e a partir daquilo ali, desse fato histórico, a igreja ela foi edificada. Mas nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo não tem a ver só com o que aconteceu, mas com o que está por vir. Esse é o ponto. As coisas maravilhosas que Deus fez são coisas que aconteceram, mas também tem a ver com coisas que estão por vir. As coisas que Deus fez não estão só no passado. As coisas maravilhosas que Deus está por fazer também está no futuro. E eu queria que nós pudéssemos tratar de alguns aspectos que vão nos fazer entender o significado da ressurreição de Cristo,
além desse fato histórico do passado. E o primeiro aspecto que eu queria ressaltar dessa coisa maravilhosa que Deus fez é que Deus, por meio da ressurreição de Cristo, Ele nos deu, gente, um único livramento da pior catástrofe que ainda está por vir, que vai cair na humanidade, sobre a humanidade, que é o seu próprio juízo. A gente vive hoje, está muito contaminado com o que está acontecendo, não teria como ser diferente, né? Até o fato de nós estarmos longe um do outro tem a ver com isso. Esse tempo de coronavírus, que nós não sabemos exatamente no que vai dar isso. E todo mundo muito angustiado, com medo, inseguro, economias caindo, a vida como a gente conhecia há pouco tempo atrás já não existe. Ela foi totalmente mudada. Nossa liberdade, nossos relacionamentos. Isso é uma calamidade. Mas o que está por vir, nós sabemos quando, mas que virá, é o juízo de Deus contra a humanidade. E o único livramento que nós temos sobre o juízo de Deus que virá vem exatamente da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o fato do Espírito Santo, como está no livro de Romanos, logo no comecinho ali, primeiro capítulo, ter trazido Jesus à ressurreição, significa que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito, porque Ele teve uma vida de obediência perfeita. Ou seja, Ele conquistou isso diante de Deus por nós, o livramento do juízo. Veja bem, 1 Coríntios 3,16 fala que o Espírito de Deus habita em nós. Eu queria traçar esses dois paralelos, com esses dois versículos, para a gente aprofundar um pouquinho mais essa compreensão. Então, 1 Coríntios 3,16 fala que o Espírito de Deus habita em nós. E 1 Tessalonicenses 1,10 fala que Deus ressuscitou o Cristo dos mortos e que Ele nos livrará da ira por vir. Então, veja bem, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê dois tipos de pessoas. As pessoas que estão cobertas com o sangue do Cordeiro e as pessoas que não estão cobertas com o sangue do Cordeiro. A ira de Deus vai cair sobre toda a humanidade. No entanto, nós que estamos protegidos com o sangue do Cordeiro, não sofreremos essa ira. Por quê? Porque Cristo já recebeu essa ira por nós. Percebem o que significa aquilo que Cristo conquistou na cruz? A destruição eterna virá sobre todos que não forem identificados com o sangue do Cordeiro. A destruição eterna virá sobre todos aqueles que não estão identificados com o sangue do Cordeiro. Nós precisamos então entender exatamente o que significa nós estarmos identificados com a marca do sangue do Cordeiro. Uma passagem que está em Êxodo, que é por demais conhecida nossa, é quando Deus então liberta o seu povo do cativeiro. A última praga sabemos qual é. Então o povo foi orientado a botar nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro, a marca, de forma que quando o espírito da destruição passasse, o juízo de Deus passasse, aquelas pessoas que estavam protegidas com o sangue do Cordeiro não sofreriam esse juízo, não teriam seus primogênitos mortos. Então nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo, ela não é algo do passado, mas ela aponta para o futuro e é algo grandioso que está por vir. Essa é uma das coisas maravilhosas que Deus fez por nós. Ele nos libertou do seu próprio juízo. Um outro aspecto que nós precisamos entender é que a ressurreição, o fato da ressurreição ter ocorrido, isso é muito importante que nós entendamos. Ela aponta para a verdade de que existe uma nova forma de se viver a vida. Esse é o ponto. A vida como nós vivíamos antes de Cristo, ela não tem futuro. O mundo sem Cristo, o mundo como está, ele está condenado ao juízo. A vida como nós conhecemos, ela não é a vida eterna. A vida como nós conhecemos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós planejamos a nossa vida, a forma como nós entendemos a vida,
é algo que está destinado à destruição. A ressurreição aponta uma nova forma de se viver. 2 Coríntios 5,17 fala que nós somos a nova criatura. Uma nova criatura porque nós temos já desde agora um princípio eterno no nosso coração. Nós vimos que o Espírito Santo habita em nós, que aponta para uma nova forma de existência. O quanto nós podemos compreender isso? Somos limitados. Podemos compreender muito pela fé. 1 Coríntios 2,9, a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, gente, a gente precisa pensar um pouco, com mais seriedade, sobre o significado da ressurreição de Cristo. Não nos acostumarmos, não banalizarmos um conceito que teoricamente é simples de entender, mas como eu tenho dito, né, na igreja, a Bíblia só faz sentido quando a gente encarna esse conhecimento. Nós precisamos encarnar, precisamos viver a partir dessa verdade absoluta que foi a ressurreição de Cristo. Os saduceus, quando chegaram para Jesus, mais uma vez, né, querendo pegar Jesus ali, arrumar uma armadilha para Jesus, falaram: não, mas o homem morreu, a mulher casou com o irmão, casou com outro, e na ressurreição, quem que vai ser o marido dela? Está lá em Mateus 22, né? Então Jesus, ele entende que estão querendo, como sempre, né, armar uma arapuca para ele, e ele responde assim, Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Né? Então, veja que aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus, nós precisamos conhecer a Escritura. Mas eu queria focar no ponto aqui, que nesse caso não se dão em casamento. Se tem algo que é importante na vida de todo homem e de toda mulher que quer viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, constituir sua família, é o casamento. O casamento, ele é o nosso principal relacionamento depois de Deus. É aquilo que realmente, sobre o qual nós vamos edificar nossa casa, nossa família, vamos criar nossos filhos. Então, mesmo esse relacionamento, que é tão importante, tão fundamental, tanto para o homem quanto para a mulher, ele vai deixar de existir. Percebe? Então, a vida vai funcionar de uma outra forma. Né? Os valores são outros. A forma de se viver é outra. E essa nova forma de se viver, nós vamos ver que, guardadas algumas limitações, claro, né, ela já começa agora. O casamento hoje é real, é importante, né, é criação de Deus, mas nós precisamos entender que a vida, o que eu quero focar é isso, a vida como ela é hoje, ela vai ser totalmente transformada. E algumas transformações, esse é o ponto, já deve começar agora. Isso que eu queria que nós entendêssemos. Como eu sempre gosto de focar bem um ponto importante. Então, se tem alguma coisa que ser levada essa mensagem, é que a ressurreição de Cristo, ela inaugura uma nova forma de viver na eternidade, mas muito dessa nova forma de viver já é para começar agora. Nós não seremos salvos, nós já somos salvos. Esse é o ponto. Isso nos leva a um raciocínio imediato, porque nós temos uma transição dessa para outra vida, que é a morte. Salmo 116, 15, eu gosto muito da tradução Almeida, que fala que a morte dos justos é preciosa aos olhos do Senhor. Então, veja aqui uma primeira grande transformação, que nós já precisamos viver agora, é começar a olhar para a nossa morte de uma outra forma. Não com medo, com desespero, com angústia. Paulo fala, é melhor partir e estar com Cristo. Percebe a força dessa verdade? Né? Se chegar em 10 pessoas e perguntar para as 10 pessoas se elas têm medo da morte, provavelmente as 10 vão dizer que sim. Mas nós, como cristãos, nós precisamos treinar o nosso coração nisso. Começar a olhar para a morte de uma outra forma.
A morte dos santos, a morte dos justos é preciosa diante de Deus. Então percebe que a força dessa verdade, da ressurreição de Cristo, ela precisa mudar coisas que são fundamentais para a gente hoje. O nosso casamento vai deixar de existir. É uma outra forma de viver. A forma como nós encaramos a morte tem que ser revista. Então percebe que a ressurreição ela aponta para uma nova forma de existência. E de novo, algumas coisas da vida eterna nós já temos que trazer para agora, não como opção alternativa, é mandatório. Nós vamos ver isso daqui a pouco. 1 Coríntios 15, 42, a palavra diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Então o nosso corpo, gente, a bem da verdade, pensando na vida eterna, é apenas uma semente para a vida eterna. Então, veja que essas são as coisas maravilhosas que Deus tem feito. É Deus dizendo para a gente, olha, as coisas importantes que você tem hoje não serão importantes na vida eterna, porque é uma outra lógica que nós vamos estar vivendo. A morte que você tanto teme, ela já foi vencida. É uma outra coisa maravilhosa que Deus fez. O livramento da ira vindoura, dado pelo próprio Cristo, é uma outra coisa maravilhosa que Deus fez. Então é disso que nós estamos tratando. Coisas maravilhosas que Deus fez, uma perspectiva de eternidade real, né? Uma perspectiva de eternidade que já deve se fazer presente agora. Esse é o ponto que eu queria focar. Veja que João 11, 25 fala assim: então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Olha que afirmação tremenda. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Ele está falando com Marta, irmã de Lázaro. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então guarda isso. A ressurreição. Vida após a morte. A ressurreição aponta para essa verdade. Que vida após a morte e um relacionamento real, verdadeiro e transformador com Cristo, já nesta vida, são coisas inseparáveis. Me permita repetir. A ressurreição aponta para a seguinte verdade: a vida eterna, que vem após a nossa morte, e um relacionamento real, verdadeiro e transformador com Cristo, já nesta vida, são inseparáveis. É isso que Cristo está nos dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Nós já trouxemos a mensagem anterior sobre a centralidade de Cristo. Já tratamos bem isso teologicamente, biblicamente. E aqui eu quero focar nesse ponto, na centralidade de Cristo na nossa vida. Só existe vida eterna com Cristo se nós amarmos a Cristo agora. Não tem como nós separarmos essas duas coisas. Então, mais uma coisa maravilhosa que Deus fez. Ele dá um outro sentido para a nossa existência. A nossa existência aqui tem que ser movida pelos propósitos de Cristo, pela vontade de Cristo. Essa é uma implicação importante. Vejamos aqui. Romanos 14, 8 fala assim: se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Gente, a ideia principal que nós precisamos trazer para o nosso coração é que a vida como nós conhecemos, ela vai deixar de existir. Essa pandemia que nós estamos tendo é apenas uma amostragem de que a vida como nós conhecemos pode deixar de existir de uma hora para outra. Um vírus mudou toda a realidade mundial. A vida que nós estamos acostumados a viver, ela vai deixar de existir. Existe uma outra forma de viver que já foi conquistada por Cristo. É real. Vai chegar.
é uma das coisas maravilhosas que Deus fez. Agora, o quanto que nós entendemos essa verdade é que é a questão que tem que ser colocada, né? Nós conseguimos entender essa verdade, nós podemos afirmar, eu realmente entendi essa verdade, à medida em que nós olhamos para a nossa vida e nós vemos que a nossa vida hoje já está sendo transformada por essa verdade. Uma vida eterna com Cristo, ela anda junto com uma transformação real, em função do relacionamento real com Cristo. Por isso que eu costumo dizer que nós precisamos ter experiências reais com Cristo. Nós não podemos ficar só na letra. A palavra é fundamental, claro. Sem palavra não tem vida cristã. Nós precisamos pegar a palavra, viver a palavra, aplicar a palavra na nossa vida e ter experiências reais com Deus. Vida com Deus depois da morte é viver para toda a eternidade fazendo a vontade de Cristo. É servindo a Cristo. É amando a Cristo acima de todas as coisas. Então, a nossa vida antes da morte, ela já tem que estar com esses elementos. Porque, veja bem, se a minha vida hoje, esse conhecimento da ressurreição ele é só teórico, ele não é transformador, se eu não tenho prazer em ler a palavra, se eu não tenho prazer em ter uma vida de oração, se eu não tenho alegria em congregar com os meus irmãos, se eu tenho tempo para tudo na vida, menos para colocar a mão na massa para o reino, evangelizar, testemunhar, né? Então, se Cristo hoje para mim é um penduricalho para dar sorte, se a igreja é uma parte a mais na minha vida, totalmente acessória, né? A pergunta é a seguinte, né? Se na eternidade eu vou ter que viver servindo, amando a Cristo para toda a eternidade, e a minha vida hoje ela não tem nada a ver com essa realidade, a pergunta que eu te faço é: você vai querer ir para a eternidade para quê? E por que você acha que você vai para a eternidade com Cristo? Né? A ressurreição de Cristo, ela tem que transformar agora. É uma outra realidade, uma outra dimensão da existência, mas ela tem que transformar agora, gente. Então a gente tem que olhar para o nosso coração. Essa é uma conclusão lógica que nós precisamos assumir. Romanos 6,5 fala assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E veja que aqui Paulo usa uma relação lógica muito direta. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Para nós ressurgirmos com Cristo, temos que morrer para essa vida. Temos que ver Cristo a partir de agora. Amém, queridos? Esse é o ponto que eu queria que nós pudéssemos pensar e refletir. Versículo 12, para a gente finalizar, a palavra fala assim, versículo 12 e 13. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Eles estavam falando línguas, 9 horas da manhã, né? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Veja que algumas pessoas veem essas demonstrações de poder de Deus, se voltam para Deus, e outras pessoas não há o que Deus mostre que as convença. Elas sempre estão desprezando Deus. João 5, 39 e 40, Jesus fala para os fariseus: olha, vocês examinam as escrituras, vocês sabem que elas apontam para mim, no entanto, eles não querem vir a mim para ter vida. Quando os magos chegaram, logo no começo da história do ministério de Jesus, e Herodes ficou sabendo que os magos estavam atrás do rei de Israel. Herodes procurou quem? Para saber onde é que iria nascer o rei. Exatamente a liderança religiosa. Eles sabiam quem era Herodes, sabiam o que Herodes queria, e denunciaram Jesus já no nascedor, como no recém-nascido. Então, a questão, gente, é que esse desprezo, né, que essas pessoas tiveram naquela época ali, desqualificando aquela experiência, é um sinônimo de desprezo. E esse desprezo, assim como a nossa vida hoje, ela tem que refletir esses valores da eternidade, o desprezo hoje também vai refletir um desprezo eterno. As pessoas que desprezam Deus hoje, quando estiverem diante do juízo e forem condenadas, elas não vão se arrepender.
elas vão continuar odiando a Deus, vão continuar desprezando Deus. Então não tem nenhum inocente no inferno. Então, o desprezo e a salvação, a vida e a morte, elas são eternas. Então nós precisamos entender, de uma vez por todas, que esse fato histórico da ressurreição não é apenas um fato histórico, é um fato histórico, sim, aconteceu pontualmente na história da humanidade, mas ele tem que trazer implicações importantes para a nossa vida. A nossa vida cristã hoje já tem que ter elementos da eternidade. Amém, queridos? Que elementos são esses? Prioridade que nós damos a Cristo, o amor que nós demonstramos por Cristo, a nossa devoção, a seriedade que nós encaramos, enfrentamos a palavra, enfrentamos os desafios e encaramos a palavra. Olhe para a sua vida, veja se existe isso de forma real, concreta e transformadora. Porque se isso não existir agora, não vai existir depois da eternidade. Amém? Que vocês tenham aí uma semana abençoada, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.